Tá lá. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Isso, 39. Eu nem tinha lido o título. José na casa de Potifar. Eita. É libertação. Só pelo título já sei que é libertação. Vamos lá? Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Ele tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. Ele disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este grande mal e pecar contra meu Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres e ninguém da casa estava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: Deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa na mão dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa. Ele disse: Vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo, fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia, desta maneira lhe fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que ele fazia. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Ai, só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Olha só.
José na casa de Potifar. José, né? José, filho de Jacó, certo? José era homem sonhador, homem o qual o Senhor já tinha promessas na vida dele. Quando o Senhor tem promessas na nossa vida, o adversário, irmão, o adversário conhece. O adversário não sabe aquilo que Deus tem para nós. Ele não sabe, porque ele não é onisciente. Ele não sabe aquilo que Deus vai entregar para nós. Porém, ele sabe que Deus tem alguma coisa. Ele sabe porque ele conhece o operar de Deus. Ele fica ali olhando a movimentação que Deus faz. Ele sabe aqueles que o servem, aqueles que não o servem, tá? Então, o adversário já se levantava na vida de José. José ele era um homem sonhador. O Senhor revelava para ele várias coisas. Tinha o dom da interpretação. Porém, muitas vezes José errava porque ele contava os sonhos. Então, cada vez que nós contamos o nosso sonho, o adversário se levanta contra a nossa vida para nos deixar confundido e envergonhado. Por isso o Senhor já começa te ensinando desde já. Não relate, não conte os seus sonhos a ninguém. Não conte aquilo que Deus tem colocado no seu coração para ninguém, nem mesmo para os mais próximos da sua família. Porque o teu adversário fica de olho, de ouvido, para poder tentar frustrar todos os sonhos daquele que serve a Deus. E aí José contava os sonhos para o pai, contava os sonhos para os irmãos, e os irmãos ficavam ali revoltadíssimo, e tentavam fazer o quê? Frustrar os sonhos de José. Chegou a ficarem tão revoltados que passaram a ter inveja de José, a ponto de vendê-los, né? No capítulo 37 aqui, ele foi vendido pelos irmãos. Na verdade, eles queriam até mesmo matá-lo, mas seu irmão, né, Judá, acho que foi Judá, não me lembro agora, ele intercede e vende José para os ismaelitas que passavam por ali. E aí esses ismaelitas vendem José para Potifar, que era oficial capitão da guarda do Egito. Então, aqui inicia uma nova história na vida de José. Porque, irmãos, mesmo quando nós achamos que estamos no fundo do poço, duas questões. Sempre dá para piorar. Quando achamos que não tem mais como piorar na nossa vida, sempre dá para piorar. Olha só, José foi vendido e aquele que Deus se encontra com ele, irmãos, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que tem como seu intuito agradar a Deus em tudo, não importa onde o adversário nos lance, não importa a tempestade que eu passe na minha vida ou na sua vida e aonde os caminhos que eu irei passar, Deus sempre faz prosperar o servo de Deus, ainda que seja em meio ao deserto, ainda que seja em terra seca, o Senhor é capaz de fazer manar água, ainda que seja em terra seca, o Senhor é capaz de fazer brotar um fruto, porque o Senhor sempre prospera na vida daqueles que estão debaixo dos seus conselhos da sua palavra. Compreenda, entenda isso para a sua vida. Não importa aonde eu esteja, onde você esteja, se você estiver debaixo
da obediência do Senhor, Ele vai te fazer prosperar, não importa onde seja. Não importa se você acha que o seu aqueles que estão à sua volta estão em patamares maior. O pouco com o Senhor é muito mais do que aquele que tem muito sem o Senhor. Entenda isso. Aqui, José foi para a casa de Potifar. E se você pensar, ali diz assim, ó, que ele se tornou próspero. Mas como ele se tornou próspero? Veja bem, José não deixou de ser escravo. José não deixou de ainda estar preso, porque José estaria bem se estivesse na sua casa. E na sua casa, talvez ele não iria comer como ele comia bem na casa de Potifar. Talvez na sua casa ele não teria sobre a sua mão todo o poder que ele estava na casa de Potifar. Mas na sua casa ele teria o aconchego do seu pai. Às vezes, para Deus mostrar para mim que aonde eu estou é muito melhor do que qualquer outra coisa, Ele me faz caminhar por campos desconhecidos, por locais desconhecidos, me dá autoridade, me dá prosperidade em outros locais. E mesmo assim eu irei entender que a simplicidade, que o aconchego do meu lar, o aconchego daqueles que me amam, da minha família, é muito maior e muito mais especial do que qualquer coisa. Às vezes, irmãos, estamos com os olhos tão voltados ao crescimento, tão voltados ao material, que esquecemos daquilo que verdadeiramente tem valor na nossa vida, que é a nossa família, que é aqueles que estão do nosso lado, que é o aconchego, a companhia de um esposo, a companhia de uma esposa. Quantos casais não são destruídos por causa da busca material? Porque dessa busca, essa correria inconstante que nós vivemos, cada um começa a batalhar de um lado e só traz para casa estresse, só traz para casa problemas, e esses problemas vão crescendo dentro de casa. Enquanto você acha que está prosperando no mundo dos negócios, a sua família vem sendo derrubada por todas essas coisas, e você ainda não entendeu que aquilo que tem maior valor é a simplicidade do seu lar, é o aconchego daqueles que estão do teu lado, é o aconchego familiar, é isso que tem valor na nossa vida. Entenda uma coisa, o Senhor diz assim, ó, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas são todas, não existe metade de todas. Se você entender que para o crescimento da sua vida, a sua prosperidade não é pela força do seu braço, mas pelo Espírito do Senhor que vai dar guia, vai te dar direção, você vai entender que você não precisa abandonar aqueles que estão do seu lado, você não precisa abandonar aquele que você ama, você não precisa abandonar aquele que estava do seu lado desde o início para buscar essas coisas, mas é na simplicidade do seu lar que Deus prospera o seu pouco e faz muito. Irmãos, não esquece que pode ir mandando a qualquer momento aqui, vai mandando aqui dúvida, não entendeu alguma coisa da palavra, manda, tá? Lembra que é palavra aberta. Lembra que o Espírito Santo não deixa ninguém confundido nem envergonhado. Então, surgiu dúvida, manda aqui, o Espírito vai dar de falar. Certo? José estava ali na casa de Potifar. Prosperou tanto, que Potifar entregou tudo nas tuas mãos. Entregou tanto nas mãos de José, que a palavra de Deus diz que nem ele, nem mesmo Potifar sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Todas as coisas
Potifar entregou na mão de José. Como é honroso para o servo e para a serva de Deus, que representa tão bem o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que qualquer lugar que você trabalhar, qualquer lugar que você habitar, as pessoas daquele ambiente, o seu chefe, não importa quem seja, vão sentir tanta confiança, tanta honestidade, tanto caráter em você, porque você reflete não aquilo que você é. A partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, não somos mais nós que representamos, mas Cristo habita em nós. Você representa não você mesmo, meu irmão, minha irmã, mas as pessoas, quando olham para você, olham para a imagem de Cristo. As pessoas olham para você e não veem você, mas veem o brilho de Deus no seu olhar, a face de Deus na sua face, porque é isso que a palavra de Deus diz, que Deus brilha a sua face em nós. Que cada um de nós venha brilhar a face de Deus por onde quer que nós andamos. E ali diz que José, ele era atraente. O adversário, ele busca qualquer falha, qualquer oportunidade. Paulo diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, não importa a que nível de prosperidade você se encontra, a que nível espiritual você se encontra, o adversário sempre está ao nosso redor, buscando alguma falha, buscando alguma oportunidade, buscando alguma ponta de um novelo de lã, assim como o gatinho que começa a brincar com o novelo de lã, de repente ele se encontra todo embaralhado ali, bramado. Ele é assim que o adversário funciona na nossa vida. Ele vai sempre caçar uma oportunidade para te provar, para te tentar. E nesse caso aqui ele achou uma. Ele não achou em José nas suas atitudes, ele não achou em José na sua fala, ele não achou em José na sua administração, no seu respeito com o seu Senhor, ele não achou em nada, ele não achou nenhum erro com Deus para acusar José, mas ele achou uma brecha, a aparência de José. E começou a usar então da mulher de Potifar para cobiçar. A mulher de Potifar, ele foi ali no ouvido dela e começou a falar assim para ela assim, ó, olha aquele ali, seu esposo, fica tanto tempo fora, né? Porque Potifar, ele era chefe do exército, capitão da guarda do Egito. E como todo capitão naquela época passava muitos dias fora de casa, porque tinha que liderar todo um exército em batalhas, tinha que liderar os treinamentos, então passava muito tempo fora de casa. E muitas vezes, irmãos, o adversário fica caçando formas de derrubar o seu casamento. Muitas vezes ele já até encontrou formas de derrubar o seu casamento. Por isso que nós temos que ficar tão atento. Muitas vezes o adversário fica ali no meu ouvido ali, né? E aí de repente eu olho para uma mulher, ou uma companheira no trabalho, ou um companheiro no trabalho, e ele começa ali me fazer ganhar a atenção daquelas coisas. Ele começa a fazer com que eu venha a ser tentado a olhar aquilo que Deus não se agrada, a reparar naquilo que não é da vontade de Deus, assim como da mesma forma com a mulher de José. A mulher de José não está fazendo o papel do adversário aqui.
ela está sendo vítima, assim como José, porque ela está sendo tentada pelo diabo. Ela está sendo ali um instrumento na mão do adversário sem perceber. Então o adversário ficou no ouvido dela: olha como ele é atraente. O seu esposo, tanto tempo fora de casa, o seu esposo já não te dá atenção, você é uma mulher carente. Olha ele, José, o homem está sempre ali, cuidando de todas as coisas no lar. Olha como ele cuida, como Deus prospera na vida dele. E é assim que Deus faz na nossa vida. Entenda uma coisa: o adversário pode colocar os melhores pratos na minha frente, os melhores pratos na sua frente para que você venha cair, mas em nome de Jesus Cristo, seja revestido pelo Espírito Santo, para que ele te dê entendimento que o pouco com Deus, aquilo que parece pouco para você, é grande perante Deus. Aquele que Deus preparou para ser seu companheiro, para ser sua companheira, é aquilo que Deus quer do seu lado. É aquele que Deus vai te fazer prosperar, vai te transformar, vai transformar ele, vai transformar ela, mas precisa que você mude o seu comportamento. Precisa que você mude a sua forma de pensar, porque se você ainda continuar pensando que a comida do vizinho é sempre melhor do que a nossa, é uma forma do adversário operar na sua vida. É uma forma dele trabalhar sem que você perceba. Comece a relembrar um segredo para relacionamento. Nunca deixe de esquecer aquilo que te fez, que te atraiu no seu esposo, na sua esposa. Pegue um pedacinho de papel. Pegue um pedaço de papel. Pegue uma caneta. Escreva tudo que incomoda no teu esposo ou na sua esposa. Tudo que te incomoda, escreva. Vai dar uma lista ali, muitas vezes até grande. Quando você terminar de escrever, você vai guardar essa folha, vai pegar outra folha e vai escrever tudo que te agrada no seu esposo ou na sua esposa. E essa lista que agrada, de maneira nenhuma, nunca poderá ser menor do que aquela que te desagrada. Porque se, quando você casou, quando você se uniu, se aquela lista daquilo que te desagrada fosse maior, você nunca teria se casado. Mas muitas vezes nós começamos a juntar tanto entulho na nossa vida, começamos a colocar tanto entulho em cima das coisas boas, que nós paramos de enxergar as coisas boas que nos atraía. Então chega um momento de você retirar essas coisas ruins. Chegou o momento de cada coisa boa que você lembrar daquilo que atraía no seu esposo, na sua esposa, cada uma que você lembrar vai ser um entulho arrancado das coisas ruins. E quando você lembrar de todas as coisas boas, acrescente agora mais coisas boas que o Senhor vai te dar. Acrescente atitudes boas e você vai ver o seu casamento ser restituído. Você vai ver o adversário fugir da sua vida. Você vai ver o Espírito Santo invadir a sua casa e reestruturar o seu lar. Mas para isso é preciso que você tome atitude mental. A atitude de lembrar de tudo aquilo que te atraía, para que então você venha eliminar da sua vida toda mágoa, todo rancor, toda ferida não tratada. Tudo isso o Senhor precisa tratar, tudo isso o Senhor precisa curar, mas para isso Ele precisa que você aceite, Ele precisa que você se coloque de novo no campo de batalha, se coloque de novo aonde Ele te colocou e relembre de tudo aquilo que Ele fez na tua vida, de tudo aquilo que Ele fez para que essa união fosse concretizada. Irmãos, Deus sabe com quem está falando. Vamos lá. A mulher de Potifar
se deixou se levar sobre todas essas coisas. E aí ele fazia o quê? Chamava, chegou a ponto de chamar José para se deitar com ela. E aqui diz que ele se recusava todas as vezes. E ele diz assim, ó, ninguém há maior, ninguém há maior do que eu nesta casa. Ele reconhece o local, né? Aquilo que Deus, o patamar que Deus colocou a ele. E nenhuma coisa me vedou, ou seja, me limitou, senão a ti. O que aconteceu? O que ele está dizendo? Potifar entregou todas as coisas nas mãos deles. E uma única coisa pediu que ele não fizesse. Da mesma forma, Adão e Eva foi colocado dentro do Éden. Podia fazer qualquer coisa e foi entregue uma limitação apenas: não tocar nem comer do fruto do conhecimento. Adão e Eva não resistiu e pecou. José, por sua vez, não pecou. E aqui diz porque ele não pecou, não pelo respeito a Faraó, que também era um dos motivos, o respeito dele a Faraó. Porém, ele diz aqui, ó, posso cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus? Irmãos, entenda, o temor a Deus precisa ser maior do que qualquer coisa. Ainda que a vingança aguce o nosso paladar, ainda que o adversário tente colocar na nossa vida desejo da vingança, o desejo de pecar contra o nosso Deus, ou contra, né, o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso esposo, a nossa esposa, ainda que a minha visão seja de uma vingança contra a carne, contra o ser humano, entendemos uma coisa: a primeira pessoa a ser atingida com a minha atitude de vingança sempre será Deus. Antes de você cometer qualquer mal contra aquele que você tem por inimigo, sempre Deus será o primeiro a ser atingido. Então tome cuidado sobre todas as suas atitudes. Ali diz que diz que José não só fugia dela, como também não dava ouvidos a ela. Não dê ouvido para o teu adversário. Ainda que ele use como canal, e quando eu digo canal, porque o nosso adversário pode usar um filho, pode usar um esposo, pode usar uma mãe, um pai, para falar na boca. Lembra que Pedro, ele bem dizia, né? Jesus diz assim, ó, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz assim, você é o Filho de Deus. E Jesus diz para ele assim, não foi você que disse isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo. Um versículo ali, dois versículos à frente, não lembro quantos, Pedro diz para Jesus que não deixaria que os guardas matassem Jesus. E Jesus fala para ele assim, ó, apartai-vos para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Em um momento Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo, em outro momento Pedro está sendo usado por Satanás. Entendam, qualquer um pode ser usado pelo diabo para nos atacar. Qualquer um
e a qualquer momento. Então, não deixe que o adversário te engane. Não deixe que os seus pensamentos, as suas emoções te levem a não gostar de pessoas por causa dos planos do nosso inimigo. Lembra que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra potestades seres espirituais. Já vamos acabar aqui, vamos só dar continuidade, que já vai dar 4 horas. Meu Deus, como o tempo passa. Tudo bem. José foge, ela fica com a capa de José, ou seja, com a roupa. A capa era aquele manto que eles se cobriam. Então José nesse momento corre nu. Ela fica com a capa dele nas mãos. Ela acusa José perante o esposo. O esposo não era servo do Deus vivo, deu ouvido ao adversário. Não a esposa, mas aquele que falou na boca da esposa, deu ouvido ao adversário. Atacou José, lançou José na prisão. Mas Deus é tão bom na vida do filho do servo e da serva de Deus, que não importa a quantas vezes o adversário se levantar na nossa vida e tentar nos colocar numa situação sempre pior, porque José era escravo e prosperou. E quando a gente pode achar que não dava para piorar por ser escravo, piorou ainda mais, foi lançado na prisão, no mesmo lugar onde estavam ali todos os malfeitores, todos ali aqueles que faziam coisas muitas vezes terríveis. Mas mesmo no fundo do poço, a palavra de Deus diz que José prosperou, porque Deus fez o carcereiro achar graça, né, a Daniel. Ou seja, Deus sempre vai fazer com que pessoas, ainda que não sejam cristãos, ainda que não sejam seus amigos, ainda que não seja parte dos seus irmãos que você esperaria que te estendesse a mão, Deus se utiliza de qualquer um para prosperar na vida de um servo ou de uma serva de Deus. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você estiver dentro da obediência, dentro da confiança em Deus, não importa onde você estiver, Deus vai te utilizar daquele que você menos imagina para te beneficiar naquilo que você necessita. Receba essa palavra com a única certeza: não importa o fundo do poço que você se colocou, que você caiu, que o adversário fez você cair. Não importa. Muitas vezes, Deus não vai te tirar nesse momento do fundo do poço, porque Ele primeiro precisa fazer você prosperar aonde você está, para envergonhar o teu adversário que te fez cair aí. Receba essa palavra. Receba a certeza que Deus está contigo, que não importa onde você se meteu, não importa onde o adversário te colocou, Deus te fará prosperar aonde você está, para que o teu adversário seja envergonhado. Tá bom? Amém? Muito bem. O que você entende por principados e potestades? Todas as hostes da maldade, irmã Mara. No céu existe querubim, serafim, existe arcanjo, né? Então existe uma qualificação de anjos. Os anjos, os demônios que são anjos, eles também existem qualificações. Então, o diabo ele também utiliza de funções específicas para cada demônio. Então, hostes, né, potestades, são exatamente isso. São essas classes, todos esses níveis de poderes que vêm contra um cristão. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Vamos receber a bênção? Ó, estenda a mãozinha para cá. Amém, irmã Daniela. Amém, irmão Lloyd. Vamos lá, mãozinhas para cá. Ai, ai. Que a paz de Deus,
a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer a tua face sobre vós. Que o teu Espírito Santo, a certeza da vida eterna, as orientações daquilo que vem do alto, a orientação da palavra, esteja sobre a sua vida. Que o Senhor abra a sua mente, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, abra a sua audição espirituais, que o Senhor conduza a sua fala para todas as boas coisas, a sua atitude, que você possa ser um representante do caráter de Deus e que a certeza da vida eterna continue e permaneça nas nossas vidas, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus.